queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso vídeo de domingo. Costumava ser um culto, punha música, aquele negócio todo, a gente mudou um pouco o esquema, estamos fazendo esse vídeo aos domingos. E esse vídeo, especialmente essa série que eu estou fazendo, é uma série muito importante, principalmente para aqueles que estão começando. Então, se você está começando, bem-vindo ao reino de Deus, à família de Deus, e esses vídeos têm o objetivo de te ajudar, te abençoar, te edificar na tua vida cristã, te ajudar os princípios básicos de andar com Jesus. Esse é o objetivo desses vídeos aqui. Se você já é mais maduro na fé, eu acredito que esses vídeos vão ter alguma ajuda para você, alguma ideia, coisas que você precisa rever, coisas que você nunca ouviu antes, sabe que eu nunca ouvi isso aí antes, eu nunca pratiquei isso antes. Então são os básicos, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa crer e o que a gente precisa fazer como cristão. É o básico, nós não vamos profundamente em nenhum desses tópicos, mas estamos tratando a respeito de certeza da salvação, vida cristã, oração, leitura da Bíblia, igreja, ofertas, dons espirituais. Nós estamos tratando, é um leque muito grande. E agora, nesse último tópico, eu já estou tratando dele, é a respeito de compartilhar Jesus com outras pessoas. Compartilhar Jesus com outras pessoas. Deixa eu pôr o meu vídeo aqui para você ver isso. Como posso falar de Jesus aos outros? E antes da gente começar, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal. Não só isso, a compartilhar este vídeo e os outros com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui, é abençoar pessoas, ajudar pessoas a crescerem na fé, serem cristãos maduros, produtivos. Então esse é o nosso objetivo aqui. Então ajuda a gente, ore por nós e ajude a gente a distribuir, a compartilhar esses vídeos o máximo possível. E não se esqueça que nesse canal que você está assistindo esse vídeo, chama Um Pingo de Prosa. E durante a semana, de segunda a sexta, eu coloco meditações curtinhas na hora do almoço, para te abençoar durante a semana. Então dá uma checada aqui, não só nesses vídeos do fim de semana, mas dá uma checada durante a semana, para você também ser abençoado. Como posso falar de Jesus aos outros? Essa é a pergunta que não quer calar. Como é que a gente faz isso, né? Primeiro a gente tem que estar preparado, nós já falamos isso, né, no vídeo anterior, dá uma checada no vídeo anterior, nós temos que estar preparado. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus se preocupa tanto com as pessoas que enviou Jesus para salvá-las e dar-lhes a vida eterna no céu. Evangelismo, compartilhar a sua fé, falar de Jesus, é compartilhar o amor de Deus com as pessoas que Deus amou o mundo. Então é importante você entender isso. Não importa se você gosta da pessoa ou não gosta da pessoa. Então, essa parte aí não vem ao caso. Muitas vezes a gente faz a predestina, gente, que coisa absurda, predestina, né? Faz a predestinação humana, né? A gente é que escolhe, em vez de Deus escolher, a gente que escolhe. Não, aquele ali eu não vou falar de Jesus não, porque eu não quero ele no céu comigo. Eu não quero ele ali na igreja comigo. Não tem isso. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, o que Jesus falou em João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o gol. É por isso que evangelizamos. É por isso que proclamamos, é por isso que compartilhamos, é por causa do amor de Deus para com as pessoas. O amor que nós recebemos e agora nós devemos compartilhar com outras pessoas. É por isso que a gente tem que aprender a falar, a gente tem que se esforçar para que a gente tenha condição de compartilhar o evangelho. Por quê? Porque Deus ama essas pessoas, Deus ama essas pessoas. Então é muito importante a gente entender isso logo de cara, saber que Deus as ama
E minha obrigação, como cristão, como servos de Deus, é compartilhar esse amor de Deus com as outras pessoas. E muitas vezes, queridos, a gente não tem vontade de fazer isso, então não sabe fazer isso. Então, existem alguns versículos básicos. O versículo de João 3,16 é um versículo básico para compartilhar o Evangelho. Então, se você puder memorizar esse versículo, provavelmente você já memorizou. Se você é novo, marca na tua Bíblia, anota, escreve, decora, né? É um versículo extremamente básico e importante. Quando você fala de Jesus, fala que Deus o ama. Deus ama aquela pessoa. Então é extremamente importante. Outros versículos importantes, vamos dar uma olhada em alguns versículos aqui, que são extremamente importantes. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que eu não vou conseguir? Por que as pessoas não conseguem receber o amor de Deus? Por que as pessoas não conseguem aceitar o amor de Deus? Nem ouvir a respeito do amor de Deus? É por causa do pecado. E as pessoas têm que entender que todas pecaram. Não é só um grupinho, não. Não é só aquele bandido, assassino, ladrão, não. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. A pessoa tem que entender, na pregação do Evangelho, a situação da pessoa de estar em pecado. Ela está debaixo da condenação. Ela quebrou a lei de Deus e está debaixo da condenação de Deus. Você pode não falar com todas as palavras como eu estou falando aqui para você, mas a pessoa tem que entender que ela precisa de salvação. Há uma necessidade de salvação porque a pessoa está debaixo da condenação de Deus, debaixo do juízo de Deus, por causa dos seus pecados. Deus estipulou regras, leis, e nós, como seres humanos falidos, pecaminosos, quebramos essas leis. E muitas vezes passa batido, a gente acha que tá tudo bem, não vai acontecer nada, eu estou tranquilo, ninguém viu. Não, a cobrança vai chegar. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há exceção. É por isso que há uma necessidade da gente proclamar o Evangelho, porque não há exceção. Todos precisam. Se todos vão aceitar ou não, é outra conversa. Não é nosso departamento. Isso é a administração, lá em cima, no último andar. Nosso departamento aqui é venda, né? Nosso departamento aqui é proclamação. É divulgação. Esse é o nosso departamento aqui. Se as pessoas vão querer ou não vão querer, as pessoas vão ser tocadas, vão ser transformadas, vão aceitar Jesus. Esse não é o nosso departamento. Não é o meu departamento, não é o teu departamento. Esse é o departamento do Espírito Santo. Não tem nada a ver com a gente. Então é muito importante você entender isso. Todos necessitam. Deus amou a todos e todos necessitam. Então esses dois versículos são básicos para evangelismo. Você tem que memorizar, guardar, escrever, anotar na tua Bíblia, né? Sublinhar, porque são extremamente importantes. Outro versículo extremamente importante é Romanos 5, 8 e 9. Olha o que diz, extremamente importante. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então você entendeu que nós estamos debaixo da ira, debaixo da condenação, precisando de salvação. E Deus
prova o seu amor. Olha João 3,16. Deus prova o seu amor. Por quê? Porque quando nós ainda estávamos pecadores, nós não somos bonzinhos. Não é quando a gente estava bonzinho, quando a gente estava na igreja, quando a gente estava com a roupinha limpa, bonitinho, todo arrumadinho, com gumex na cabelo, se você lembra disso ou não. Não é nessa época, não. Cristo morreu por você, morreu por mim, quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos debaixo da condenação de Deus, quando ainda estávamos com as nossas costas voltadas para Deus. Não queríamos saber nada de Deus, nada de igreja, nada de vida cristã, não queríamos saber nada disso. Foi nessa época que Jesus morreu por nós. Essa é a maneira de Deus provar o seu amor para conosco. Ele não quer que a pessoa fique boazinha para depois amar a pessoa. Ele ama a pessoa e prova enviando Jesus para morrer por ela, antes que a pessoa se transforme e seja boazinha, bonitinha. Essa é a prova do amor de Deus. Então esse versículo é extremamente importante. E aí somos justificados pelo sangue. Deus nos considera justos, nos aceita, limpos, purificados. Não é porque nós viramos santo, não. Aqui está a prova, não é porque viramos santo, não. É por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Ele nos cobre e ele paga a nossa conta. Ele paga a nossa conta. Seremos salvos a ira. Então é um versículo extremamente importante para você lembrar e você guardar na tua cabeça, marcar na tua Bíblia. Vai lá, Romanos 5, 8 e 9. É um versículo muito importante para você lembrar. Muito importante para você lembrar. Outro versículo que é importante para você lembrar. Romanos 6, 23. Aliás, Romanos está... Se você pega Romanos, o caminho da vida eterna, acho que tem um folheto de evangelização que é baseado só em Romanos, por causa desses versículos aqui. É o Evangelho. Paulo, na carta aos Romanos, ele apresenta o Evangelho de uma forma doutrinária, teológica, profunda, por isso que é complicado para algumas pessoas. Mas se você pegar alguns versículos, você vai ver que o Evangelho está ali. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, por que Paulo fala isso? Paulo está falando que o pecado vai ter consequências. Ele vai pagar. Ele é lucrativo. O pecado é lucrativo. Ele vai dar lucro. Qual que é o lucro do pecado? Morte. É a morte. A pessoa peca, a pessoa morre. Esse é o salário. Né? E recebe. Não chega atrasado, não recebe. O salário vem. Pode esperar que vem. E o salário é a morte. Aí Paulo fala, mas o dom gratuito. De graça, você não paga, você não faz nada, nós não merecemos. Isso é graça. Qual é a definição da graça? A definição da graça é favor imerecido. Favor imerecido. Isso é graça. Eu não mereço e Deus me dá a si mesmo. Qual que é? O dom gratuito de Deus, o que é? É a vida eterna. Tem que ser dom, porque nós não temos condição de comprar, nós não temos condição de adquirir com os nossos próprios esforços, não temos condição. Você começar a ir na igreja agora e virar santo, e ler Bíblia, não sei o que, não adianta. Vai continuar pecando, infelizmente, vai diminuir, graças a Deus. Vai continuar sendo pecador. E o que fez para trás está lá, a conta está aberta. A conta só pode ser zerada e só é zerada através de Jesus. Ele nos dá o dom de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o dom de Deus. O salário do pecado é morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Se nós não entendemos isso, nós vamos estar complicado. E esses versículos são importantes para a gente poder compartilhar com as pessoas. Como você vai fazer isso é outra conversa, Deixa eu voltar aqui. Esse aqui eu acho que eu vou compartilhar semana que vem com vocês. Então, esses são os 3 versículos, 3 ou 4 versículos. Romanos 6, 23, Romanos 5, 8 e 9, Romanos 3, 23 e João 3, 16. Então, esses 4 versículos aqui são extremamente importantes para você poder compartilhar de Jesus com outras pessoas. E você tem que saber eles de cor. E mais outros, existem outros, né? Eu gostaria de sugerir para você pegar esses folhetos de evangelização, dar uma lida e pegar os versículos que eles usam. E guardar, gravar, marcar na tua Bíblia. Agora com o telefone é a coisa mais fácil que tem. Você pode pôr no notas, né, no teu telefone, anota o versículo, copia o versículo, põe lá e vai pôr nesses versículos. Então pega a tua Bíblia no teu celular, provavelmente tem Bíblia, né? Para você usar, para você ler de graça. Eu tenho um programa de Bíblia, não que eu tenho no meu telefone. Chama YouVersion. Eu não sei como é que chama aí no Brasil. Mas eles têm várias versões em todas as línguas do mundo. Várias versões. É de graça. E você escuta, você lê se você quiser, mas eu escuto, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, então eu ponho as versões americanas e vou mudando as versões para aprender qual que aquela versão fala, como é que ela fala, como é que aquela palavra é pronunciada. Então eu ponho a versão e ponho para escutar. Então é algo que eu vou aprender na Bíblia e aprendendo inglês ao mesmo tempo. Então ajuda, né? Ajuda. E aí tem que parar. Ou então vai no meu programa de Bíblia que eu tenho, uma aplicação, e aí eu estudo, né? Aquele versículo me chamou a atenção, eu vou lá e estudo aquele versículo. Então esse é isso que eu faço. Todo mundo tem, então você marca. Eu, por exemplo, quando eu estava no exército, eu tinha o Novo Testamento dos Gideões. Eu não sei se você já ouviu falar dessa organização. É uma organização mundial que o objetivo delas é colocar a Bíblia na mão do povo. Então eles têm Bíblia para enfermeiros, que é uma Bíblia branca, bonitinha. Eles têm Bíblia para pessoal comum, que é uma Bíblia, é um Novo Testamento, né? Um Novo Testamento para os enfermeiros, pequenininho assim. Um Novo Testamento para o resto da gente aqui. Tem um Novo Testamento para o exército, então é um Novo Testamento verdinho. Tem um Novo Testamento. Eles têm, não é que você pega a cor que você quiser, tem várias cores. E eu tinha, quando eu estava no exército, quando eu servi o exército, eu tinha um Novo Testamento de Gideões, punha na calça, no bolso da minha calça, e eu tinha anotado os versículos, esses versículos e mais outros, para poder compartilhar com as pessoas do Evangelho. E no Novo Testamento dos Gideões, lá no final, na última página, tem o compartilhar do Evangelho. Então é muito útil. Então eu andava com aquele livrinho, é um livrinho pequenininho, cabe no bolso da calça, cabe em tudo quanto é lugar. Na bolsa, né, na sacola. E você abre, está lá. Eu marcava os versículos. E aí quando alguém perguntava alguma coisa, eu estava com os versículos. Quando eu não tinha decorado, eu estava com os versículos lá na ponta da língua da Biblinha lá no Novo Testamento. Então ajuda. Né? E memorizar ajuda. Tem um versículo em Romanos, né? Romanos 9, 10, 9. Diz assim: se com a boca confessares e no seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, com a boca confessares Jesus e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Esse versículo, né? Agora é uma bagunça, né? Porque vai no português, vai no inglês, como é que é a versão que fala? Um desespero. Mas eu lembro, uma vez eu estava viajando de ônibus, quando eu morava no Brasil, viajando de ônibus, eu sempre carregava minha Bíblia comigo. Eu estava viajando, entrou um rapaz sentou do meu lado, né, eu tentando puxar prosa, não deu para puxar prosa, aquele negócio todo, ele no canto, eu aqui. E Deus colocou um desejo no meu coração de falar de Jesus para ele.
Mas eu não tinha a mínima ideia como fazer isso. Naquela época eu não tinha a mínima ideia. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou conversar, como é que eu vou falar, o cara tá sentado do meu lado, né? Viajar 2 horas, 3 horas do meu lado, quieto. Eu, malemar, tive coragem de perguntar para ele onde é que ele estava indo. Sabe aqueles ônibus lá do Brasil que você vai parando de cidade em cidade, entra, às vezes não tem nem rodoviária, para num bar, entra, desce, toma um cafezinho, alguma coisa, volta pro ônibus e continua a viagem. Então ele falou, vou na cidadezinha tal. Então eu vi que tinha, eu tinha um prazo, né, eu sabia, né, eu rodava aquele cantinho no sul de Minas, né, bem, então eu tinha um prazo para, né, eu preciso falar com ele, tantos quilômetros para tal cidade, meu Deus, eu não vou chegar. E aí começou a escurecer, quer dizer, tudo que tinha que acontecer de errado aconteceu, né? Começou a escurecer, falei, meu Deus, como é que eu vou falar de Jesus, mostrar um versículo, A única coisa que eu sabia, na hora que veio na minha cabeça, é esse texto de Romanos. Se com a boca confessares o Senhor Jesus, no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí, na hora que entramos na cidade, eu virei para ele e falei, olha, você vai talvez não entender o que está acontecendo aqui, mas isso aqui é a Bíblia. E Deus tem uma mensagem para você antes que você desça. Eu sei que já o ônibus para e você desce. E eu abri a Bíblia no escuro, estava tudo escuro, não tinha luz, não tinha nada. Apontei, eu tinha ela marcada, né? Eu marquei a Bíblia e fiquei com ela pronta no gatilho. Abri, apontei no versículo, mas não dava para ler. Graças a Deus eu sabia esse versículo de cor. E falei para ele, olha, essa é a mensagem que Deus tem para você. Se no teu coração você crê que em Jesus, se no teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a mensagem que Deus tem para você. Uma boa noite para você, Deus te abençoe. Ele levantou, saiu e foi embora. Até hoje eu penso naquele cara. Mas será que... Porque Deus é que colocou o desejo no meu coração de falar alguma coisa com ele. E se bobear, nós vamos encontrar no céu. Ele falou, lembra que eu sou aquele cara do ônibus, que você custou para falar alguma coisa para mim. Mas se você memoriza, sabe onde que tá, como é que acha. Agora com o telefone é tão simples, né? A gente não tem desculpa a mais, né? Antigamente eu tinha desculpa, a Bíblia. Eu não tô com a Bíblia aqui, eu esqueci, deixei em casa, tá na mala lá em cima. Não, né? Naquela época tinha, mas telefone agora, você tem telefone na mão, tem no relógio. Não tem desculpa mais. Então prepara, coloca esses versículos prontos para você. Se possível na ponta da língua. Se não, não precisa, tá lá no telefone. A listinha. E você pode compartilhar com alguém o Evangelho. O que é extremamente importante. Por quê? Porque Deus os ama. Porque Deus os ama. Eu espero que você consiga fazer isso. Que você se anime a fazer isso. E nós vamos falar mais a respeito disso na semana que vem, tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.